Então, boa noite de novo, pessoal. Já está aí gravando a aula. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente, né? O pessoal falou aí de uma palestra que tinha hoje. Eu nem estava sabendo para falar dessa palestra, falar a verdade. Mas fiquem à vontade aí, quem quiser assistir a palestra agora e a aula depois, ou a aula e a palestra depois, da forma que vocês quiserem aí, acho que dá certo, né? Não tem problema nenhum, não. Então, vamos olhar aqui na aula passada. Lembrando vocês que quinta-feira agora não tem aula, né? Porque é feriado em Mossoró. Então, o calendário acadêmico colocou lá como feriado, certo? Então, vamos relembrando aqui. Na aula passada, nós estávamos falando das ações, né? As ações são as parcelas iguais nas quais são divididas. É dividido o capital social, né? No lugar de cotas, as sociedades anônimas e as sociedades em comandita por ações, só essas duas. No lugar de cotas, elas têm ações. As ações são parcelas iguais. As cotas podem ser iguais ou desiguais na limitada, por exemplo. Aí nós vimos aí a classificação das ações quanto à espécie, ordinárias ou comuns, as preferenciais nós já vimos, falamos o que são nominativas, falamos o que são nominativas endossáveis, falamos o que é o endosso, né? O que é um documental portador, isso tudo está na aula passada, certo? Que já está no YouTube, tá? As escriturais nós falamos também e paramos aqui, ó, quanto ao valor. O valor, existem vários tipos de valores que podem classificar as ações da sociedade anônima. Então, temos aqui, por exemplo, o valor nominal. Aí, como é que você obtém o valor nominal da ação? Aí você pega no capital social da empresa, conforme está descrito lá no estatuto, né? E dividir pelo número de ações. Simplesmente fazer essa divisão, certo? O patrimonial real é aquele em que você pega o patrimônio líquido da empresa, né? Patrimônio real, que está lá indicado aonde? Está indicado no capital social, certo? Patrimônio líquido, que está indicado nas demonstrações contábeis, que a SA é obrigada a publicar todo ano. Você tem que pegar lá esse valor que está nas demonstrações contábeis e dividir pelo número de ações. Aí tem o valor patrimonial real. O valor de mercado, ou bolsístico, é esse que se obtém na Bolsa de Valores. Se está falando de Bolsa de Valores, pessoal, então está falando de sociedade de capital aberto, não é isso? São aquelas que negociam as suas ações na Bolsa de Valores. As de capital fechado não negociam suas ações nas bolsas de valores, portanto, não tem valor bolsístico, né? Mas o valor de mercado, então, é esse que sobe e desce todo dia na bolsa de valores. Às vezes a gente ouve, né? As ações da Petrobras subiram 0,5% hoje. As ações da Petrobras caíram 0,5%. Essa oscilação aí é da Bolsa de Valores, ela é diária e no mesmo dia ela oscila também, né? Muito. Pode ter grandes quedas e grandes subidas. É aí onde o pessoal tem grandes lucros ou grandes prejuízos, né? Só aplica em ações na Bolsa de Valores aquele pessoal que tem um sangue frio para correr risco, né? Porque você pode colocar, por exemplo, lá 100 mil reais hoje e de hoje para amanhã um navio petroleiro aí naufragou e deu uma grande poluição em determinada parte do oceano e as ações da petrolífera caíram 5% em 24 horas. Então você perdeu um bocado de dinheiro em 24 horas. E se for em milhões, né? Que muitas vezes são os investimentos na bolsa. Então pode ter um significado muito grande aí. Esse aí é o valor bolsístico, que varia o tempo todo. O valor econômico é aquele que é avaliado pelos especialistas no mercado. Eles se baseiam em projeções para o futuro. Quanto provavelmente estarão valendo as ações das petrolíferas em
2 anos, 5 anos, 10 anos, das companhias de energia eólica, das montadoras de automóveis e qualquer uma que tenha seu capital aberto, seu capital dividido em ações, né? Então, temos aí esses valores aí, esses tipos de valores que avaliam as ações da sociedade anônima e da sociedade em comandita por ações, certo? Falamos aí, pessoal, das ações. O que são ações? Além daquele conceito de que são pedaços iguais, partes iguais, no qual são divididos, resultante da divisão do capital social, né? Mas fora isso, o que também você pode dizer que são ações? Você pode dizer também que são valores mobiliários, não é isso? São títulos de crédito. São documentos que dão crédito ao seu titular. E, além das ações, que são valores mobiliários, tem outros tipos de valores mobiliários, são menos conhecidos, mas também têm valores, também são comerciáveis. Por exemplo, aí, as partes beneficiárias. Vamos dar uma olhada aqui nesse conceito que tem na apostila de vocês, porque ele merece aqui uma atenção. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Olha aqui o conceito, pessoal. São títulos negociáveis, né? Todos esses títulos são negociáveis, tá? Sem valor nominal. Ou seja, não tem escrito valor no próprio documento. E estranhos ao capital social. O que quer dizer estranho ao capital social? É porque é uma coisa esquisita, estranha, incomum? Não, não é isso que quer dizer aí. Essa linguagem mais rebuscada, menos comum, é de propósito para vocês se acostumarem. O que quer dizer estranho ao capital? Que não faz parte do capital social. Quer dizer, então, que as partes beneficiárias não compõem o capital social? Não. Mas são títulos de crédito? São. Mas são valores mobiliários? São. Mas são emitidos pela sociedade anônima? São. E não são parte do capital social? Não. Por que não, pessoal? Porque os únicos títulos de crédito que fazem parte do capital social são as ações. Os outros têm outras funções e não representam uma parcela, uma microparcela das ações do capital social. Por isso que está escrito aí que é estranho ao capital social, porque partes beneficiárias não representam uma parte do capital social. Somente as ações têm essa função. E o que são, então, partes beneficiárias? São esses títulos de crédito que não representam o capital social, que conferem aos seus titulares algum crédito eventual. Ó. Crédito eventual. Então, quem é dono de partes beneficiárias tem um dinheiro a receber, um valor a receber. Mas é garantido receber esse valor? Não. Ele é um crédito que pode acontecer ou não. Por isso aí dito que ele é um crédito eventual. E qual é o evento que faz o titular das partes beneficiárias receber algum dinheiro, algum crédito? O evento é quando ocorrem lucros na sociedade anônima, aí ela divide esses lucros e os titulares das partes beneficiárias têm um valor, têm direito a receber uma parte desses lucros aí. Quer dizer, os titulares de partes beneficiárias não são acionistas, obrigatoriamente. São titulares das partes beneficiárias. Então, até 10% dos lucros podem ser divididos para os titulares de partes beneficiárias. Então, por que é um crédito eventual? Porque se a empresa não tiver lucro, ela não tem lucro para distribuir. Se ela não tem lucro para distribuir, os titulares das partes beneficiárias não vão receber nada. Por isso é um crédito eventual, certo? Só vai acontecer se a empresa tiver lucro. As companhias de capital aberto não emitem partes beneficiárias, só as de capital fechado, que podem ser atribuídas gratuitamente, podem ser dadas a quem a sociedade tiver interesse de presentear, mas podem ser também vendidos
que podem ser dados como forma de pagamento. Por exemplo, uma empresa chama uma sociedade anônima chama uma empresa de paisagismo e arquitetura. Gostaríamos que vocês fizessem a renovação da fachada da nossa empresa, certo? E contrata aí um escritório de arquitetura e paisagismo. E aí recebe o orçamento e a SA pergunta ao escritório de paisagismo: vocês aceitam que a gente pague uma parte em dinheiro e outra parte com títulos de crédito da nossa própria empresa? As partes, especificamente partes beneficiárias? Faz a proposta lá para eles, tá certo? Aí vamos supor que a empresa lá de paisagismo aceite isso. Então, a sociedade anônima emite essas partes beneficiárias e entrega para ela como forma de pagamento. E aí ela pode revender, ou pode manter e ter lucros ou não, receber dividendos ou não. Então é bom para a sociedade anônima, né? E pode ser bom ou não para quem vai receber, mas quem vai receber não é obrigado a receber. Qual é o único tipo de... Qual é a moeda, pessoal? A única moeda... Perdão, na verdade a pergunta é de outra forma. Qual é o único meio de pagamento obrigatório que ninguém pode recusar receber? Alguém saberia dizer aí? Quem está vivo aí? Alisson, Adnali, Israel, Erivan. Alguém aí? Aí, Daniel, Victor. Exatamente. Ninguém pode recusar pagamento em dinheiro. Você pode recusar pagamento em outras coisas. Em natura, em objetos, você pode recusar. Aí alguém pegou e falou: professor, mas os ônibus tá aqui em Fortaleza, eu estou em Fortaleza. Os ônibus em Fortaleza, por exemplo, não querem, em alguns locais, não querem receber mais dinheiro, né? Só cartão do ônibus, né? Aí as pessoas falam, mas não é proibido isso aí? Recusar o pagamento em dinheiro? Aí qual é a resposta das autoridades administradoras desse transporte coletivo? O que eles dizem? Eles dizem, não, nós recebemos dinheiro sim. Só que o dinheiro é recebido lá onde vende os cartões. Dentro do ônibus, não. Aí eles se escaparam dessa forma aí, né? Diz que recebe dinheiro, mas não dentro do ônibus, só se você comprar o cartão. Aí fica nessa, né? Daniel, é complicado, né? Porque eu acho que tinha que receber dinheiro, né? Eu acho que tinha que receber. Como é que obriga você a comprar um cartão? Se você não quiser comprar o cartão e você tem o dinheiro na mão, aí você não pode usar? Eu acho muito estranho isso aí, mas muita coisa estranha no nosso país, né? Não é só isso. Então, pessoal, partes beneficiárias estão explicadas. E debêntures, o que são? São títulos de créditos emitidos pelas sociedades anônimas e pelas comanditas de ação, por ação. Olha aqui de novo, ó. Negociáveis são títulos de crédito. Pessoal, o que é um título de crédito, hein? Hoje eu vou botar vocês aí para ver se vocês escrevem ou falam alguma coisa. Bora lá, cooperem aí comigo. O que é um título de crédito? Pode chutar, pode falar à vontade. Vai lá, força, coragem, ajudem-me. Digam aí o que é um título de crédito. Ixi, rapaz, está todo mundo cansado. Na verdade, ações, Daniel, é o contrário. As ações são títulos de crédito, certo? As ações é que são consideradas título de crédito. Título de crédito é mais amplo do que ações. Mas vamos lá. Eu até falei isso aqui na aula passada para vocês não esquecerem mais o que é um título de crédito. Mas aí, então, vamos repetir, certo? O nome está dizendo, pessoal. Também é tipo de investimento. Mas mais especificamente assim ao pé da letra, o que é um título de crédito? Aí a gente fica com dificuldade, não é isso? De dar uma definição, né? Você às vezes até sabe o que é, mas não consegue transformar o seu pensamento em palavras, não é isso? Aí eu até falei, acho que foi na aula passada, para você não ter mais essa dificuldade, é só você ler, ó.
Título. O que é título? Um documento. É só você substituir o título pela palavra documento. Documento de crédito. Então, pessoal, o que é um título de crédito? É um documento que representa o quê? Um crédito. Se, por exemplo, eu tenho um cheque. Cheque é um documento? É. O cheque representa dinheiro? Representa. Você com um cheque de R$ 500 na mão, se ele tiver todo direitinho, tudo certinho, ele representa, ele é um documento assinado, datado e tudo mais? É. Ele representa um crédito que você tem em seu favor? Sim. Onde é que você vai obter o crédito? Trocando o documento pelo crédito efetivo, meio de pagamento líquido. Onde é que você vai conseguir isso com o cheque? No banco. De que forma? Ou depositando, ou indo lá na boca do caixa e sacando. Sacando é tirando, né, o dinheiro, trocando o cheque pelo dinheiro. Você manda o cheque, entrega o cheque ao caixa e recebe o valor respectivo, mediante checagem dos seus documentos, da assinatura e da titularidade do cheque. Então você não vai mais esquecer, tá certo? O que é um título de crédito? É um documento que dá algum crédito. É um documento que dá um crédito. Simples assim. Agora, se descer mais detalhes, aí você vai encontrar vários títulos de créditos, de vários formatos, especificidades diferentes, tá certo? Então, debêntures são o quê? São títulos de crédito, são documentos que dão um crédito a quem é dono dele, tá certo? Conferem direito de crédito, ó, tá escrito aqui, ó, que conferem direito de crédito contra a sociedade. Então, quem é que tem que pagar o valor de uma debênture? No fim das contas, mesmo assim, quem é que deve pagar o valor dela, da debênture, que é um documento? A própria sociedade, foi ela que emitiu, né? Se ela emitiu e você aceitou aquele documento, se algum dia você quiser se desfazer do documento, diretamente, entre aspas, na fonte, teoricamente, quem tem que pagar aquilo ali no final de tudo é a própria empresa, porque foi ela quem emitiu, certo? Então, debênture é título de crédito negociável que dá direito de crédito contra a própria sociedade e as condições desse crédito vêm escrito no próprio documento, certo? Está dizendo aqui, ó, que representa um empréstimo público. Como assim? Pessoal, eu vou explicar isso aqui que merece aqui uma atençãozinha aqui, tá certo? Porque precisa de um exemplo para a gente tentar entender melhor. Olha só, vamos supor que uma sociedade anônima ela precisa de dinheiro para renovar a sua planta, a sua fábrica, né? Para ampliar qualquer coisa. Ela precisa de muito dinheiro para isso, certo? O dinheiro que ela vai usar pode ser próprio, não é isso? Investimento próprio. Pode ser obtido por empréstimos de banco, por exemplo, de instituições de financiamento. Mas tem essa outra forma aí, ó, através da emissão de debêntures. Como é isso aí? A empresa está precisando de arrecadar, sei lá, R$ 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, o valor que vocês quiserem. Aí ela pega e fala, olha, nós aqui da CSA estamos emitindo esses documentos aqui, no valor de R$ 50 mil cada um. Se vocês aí, quem quiser comprar essas debêntures, nos paga os 50 mil e dentro de 6 meses nós vamos devolver esses 50 mil e pegar de volta a debenture. Esses 50 mil nós vamos devolver pagando juros de 1% ao mês. Daqui a 6 meses você vai receber de volta os 50 mil mais 1% ao mês de juros. Aí a empresa, vamos supor, convence muitas pessoas a comprarem isso aí, tá certo? Nesse caso aí, as pessoas compram o documento, a debênture, entregam o dinheiro à empresa, a empresa arrecada os milhões que precisa. Ao final dos 6 meses que ela já investiu, já está funcionando, já se estabilizou. Eu falei 6 meses, mas pode ser período maior, né?
Aí venceu o prazo da debênture, os credores vão lá e devolvem a debênture para a empresa, e a empresa devolve os 50 mil referente a cada debênture, atualizado pelo valor combinado dos juros. Aí você fala, mas por que a pessoa vai fazer isso? Emprestar o dinheiro, comprar debêntures? Primeiro que ela confia na empresa. Segundo, porque a empresa ofereceu um rendimento bom. Vamos supor aí no exemplo que eu dei que a empresa ofereceu 1% ao mês. Quanto é que o melhor investimento hoje em dia dá num banco aí? 0,5% ao mês? 0,6%? Sei lá, vamos botar 0,5% ao mês. A empresa ofereceu 1% ao mês. É o dobro, né? O dobro em cima de muito dinheiro é muito dinheiro. Então, vale a pena. Aí você investe na empresa, a empresa se capitaliza, pagou um juros menor, porque se ela fosse obter esse dinheiro junto aos bancos, o banco ia cobrar 1,5%. Aí ela ia estar pagando muito mais, né? Do que 1% ao credor. Então, é assim que a emissão de debêntures funciona. Então, é uma forma que a empresa tem de pegar empréstimo junto ao público, de receber dinheiro e depois devolve atualizado, certo? Conforme seja contratado na própria debênture. Elas não representam a fração do capital social. Ó, não representam fração do capital social. Por que não? Porque, pessoal, há um único título de crédito que representa a fração do capital social são as ações. Todos os outros são títulos de crédito, mas não representam capital social, certo? E aí, se você... Se a minha garganta ainda não está 100%, não. Se você é acionista, se você é titular de ações de uma SA, você é o que dessa SA? Está aí na apostila, né? Você é acionista. Está correto. É isso mesmo. Se você tem parte beneficiária, você é o que em relação à sociedade? Você é credor. Mas é um credor eventual. Ó. Você só vai receber algum dinheiro, alguma dividendo, partes do lucro da empresa, se a empresa tiver lucro. Se não tiver, você não vai receber. E quem é debenturista ou titular de debenture? É o que da empresa? É um credor efetivo e incondicional. Aqui não tem conversa. No dia do vencimento, a empresa tem que devolver o dinheiro atualizado no dia do vencimento. Então, ele é um credor efetivo e incondicional. Não depende de ter lucro ou de não ter lucro, certo? Bônus de subscrição. Estou passando adiante aqui, ninguém está falando nada, acho que está tudo sob controle aí, né? Qualquer coisa aí vocês falem, tá certo? Bônus de subscrição. O que são? Títulos de crédito emitidos pela sociedade anônima pela comandita por ações negociáveis emitida pelas de capital autorizado. Sociedade de capital anônima de capital autorizado é aquela que já tem dentro do estatuto uma autorização para aumentar aquele capital sem precisar mudar o próprio estatuto, bastando uma decisão da Assembleia Geral, certo? E aí conferem direito de subscrever o bônus de subscrição, quem for titular, olha o nome do título, bônus de subscrição. Bônus é alguma vantagem, né? O que é o oposto? Qual é a palavra oposta a bônus, hein? Perguntinha besta, né? Mas só para ver como é que tá aí. Pessoal, qual é o oposto de bônus? Enquanto vocês pensam aí, Israel, ônus, exatamente. Cuidado que uma vez no trabalho eu recebi essa palavra aí, ônus, digitado errado, viu? Ficou um negócio muito estranho. Que a empresa tem que arcar com aí digitou errado. O diretor tem que arcar, tem que respeitar o ônus.
e digitou errado. Rapaz, ficou um negócio tão estranho. Vocês entenderam aí pelos kkk aí, né? Então, presta atenção, tá certo? Pode ser que o corretor de vocês seja meio pervertido e ele não note que você trocou uma letra. Que você trocou uma letra e mudou todo o sentido do título de crédito. Esse título de crédito aí, ele existe, mas não é emitido pela SA, viu? É emitido por outras pessoas que não são jurídicas, viu? Ave Maria, sem maldade, pessoal, pelo amor de Deus, isso está gravado, rapaz, não pode não, vocês têm a cabeça cheia de maldade. Olha só, hein? Eu vou pedir licença aqui um segundo para pegar o carregador do meu celular, porque tá no final e eu estou usando eu estou usando a internet do meu celular para conectar com vocês. Então, aguentem aí um trigundo aí, por favor, que eu volto já. Desculpem aí a falha técnica. Esqueci não, não deu tempo. Cheguei aperreado. Então, pessoal, quando a empresa for lançar novas ações, quem for titular desse título de crédito aqui, ó, bônus de subscrição, vai ter direito a quê? A subscrever novas ações antes de todas as outras pessoas. Então, é um bônus, né? Você tem o direito de preferência. E se todas as ações forem vendidas para quem tem os bônus de subscrição? Aí vendeu tudo. Só quem comprou foi quem tinha o bônus. Tá certo? Então, é um direito de preferência que esse título de crédito aí dá. Certo? O pessoal aqui botou um bocado de kkk, hein? Vocês imaginam essas coisas quando era na sala de aula real, presente. Tinha horas que o povo começava a rir que ninguém queria mais voltar para a aula. Aí já era uma dificuldade. Tem as coisas boas que fazem falta, né, na aula presencial. Tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Toda moeda tem os dois lados. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa ou eu posso continuar aí? Ou vão ficar só no kkk mesmo, né? Não dá nem vontade de participar nessas aulas remotas, né? Só no kkk, Daniel. É o máximo, né? É o máximo que a gente consegue fazer nessas aulas virtuais, né? Além do pessoal que está aí logado e não está acompanhando, né? Eu entendo, eu entendo. Vamos lá, então. Vamos para frente aí. As formas de surgimento da sociedade anônima. Pessoal, temos aí a fundação inicial. Essa daí não tem o que explicar, né? É quando ela foi criada, do zero, certo? Ela não surgiu da fusão de ninguém, da incorporação de ninguém, da cisão de ninguém, da transformação de uma limitada numa SA. Ela simplesmente não existia e ela foi criada. É a fundação inicial, certo? Só que elas podem ocorrer também por mutações de sociedades que já existiam. Aí já não é mais uma forma originária, né? Certo? Aí já são as formas aqui derivadas, ó. Tá aqui na apostila de vocês, ó. Não são originárias. Não vieram do zero. Elas já derivam de outra sociedade que existia. Essas formas derivadas podem vir da transformação, da incorporação, da cisão e da fusão. Vamos olhar aqui cada uma. O que é a transformação? É quando a sociedade era de um tipo empresarial, um tipo de organização empresarial, e se transformou em outro tipo. Por exemplo, uma limitada, que tinha 3 sócios. Ela cresceu muito e ela quer crescer mais. Aí quer obter muito capital para crescer muito. Quer se transformar numa sociedade anônima, porque já é grande e quer crescer mais. Aí ela
vai ter que ser transformada, conforme a lei da SA, de uma limitada para uma SA. Aí, então, ocorre uma transformação da limitada na SA. Qualquer outro tipo que tinha antes se transformando numa SA. É a tal da transformação. Certo? A incorporação, pessoal. Quando a sociedade incorpora a outra. E aí ela é quando uma sociedade, digamos assim, ela compra a outra, ela engloba a outra. E aí tudo que tinha na outra vem para ela, né? Tanto os bônus quanto os ônus. Tanto os créditos quanto os débitos ou dívidas. Vem tudo junto, certo? Exemplo aí, uma sociedade A incorporou a sociedade B, a B desapareceu e ficou somente a A. A A incorporou a B por completo, certo? Simples, né? Fusão. Fusão, pessoal, quando sociedades que já existiam se juntam e dão origem a uma outra. A Ambev, por exemplo, ela é a de cervejaria Ambev, né? Ela é a fusão de várias outras empresas. Eu não lembro os nomes, não. A Ambev virou uma empresa só, gigantesca, a partir da fusão de várias outras empresas que desapareceram e ficaram somente a Ambev. Aí você fala, não, professor, as outras não desapareceram, não. Continuou a Antártica, a Brahma, não sei o que, a Heineken, vocês que são bebedor aí de Heineken, né? Mas aí, pessoal, a empresa desapareceu sim, viu? O que permaneceu foram as marcas. Olha, professor, e marca não é empresa, não. Não. Ai, professor, onde é que tem dizendo isso? Na aula, no começo. Onde foi diferenciado marca, nome empresarial, empresa, título do estabelecimento. Ai, é mesmo, marca é que identifica, é o logotipo, o símbolo visível que representa o produto ou serviço, né? Exatamente. E empresa é a organização, né? Por trás da marca, né? Exatamente. Então são coisas diferentes, né? A empresa, as empresas sumiram, se acabaram, foram fundidas. E fundidas, viu? Também cuidado com a digitação aí, que eu também já recebi o povo dizendo que as empresas foram outra coisa, né? Tiraram um N aí do meio. Pode ser também, mas aí não é outro sentido, né? Não é o que nós estamos falando aqui, tá certo? Pode ser também. Aí não apareceu nenhum kkk dessa vez. Olha aí, o pessoal tá sério. Tudo bem. O povo ficou sério agora. Pode ser dizer que a empresa. Substituíram pelo hahaha, tá certo. O Alisson perguntou aqui: pode-se dizer que a empresa é a atividade? A empresa é a atividade, exatamente. E essa atividade ela é organizada sob uma daquelas formas disponíveis, uma daquelas 5, né? Limitada, nome coletivo, sociedade anônima, sociedade em comandita por ações. Meu Deus, faltou uma. Limitada, comandita simples, comandita por ações. Válgame Nossa Senhora, esqueci, ó. Ou vergonha, né? Não, pessoal, tô com a cabeça cansada hoje. Limitada, SA, comandita por ações, comandita simples e nome coletivo. Pronto. Graças a Deus. Que apareceu aí, senão já iam dizer, olha aí, o professor não sabe nem os tipos de sociedade. Isso é uma vergonha. Pois é, quem foi que inovou mesmo aí, hein? No hahaha. Deixa eu ver aqui, foi o Daniel. Inovando, tá certo, Daniel. Perfeitamente. Se até o professor esquece, rapaz, ficava queixudo, viu, esse Daniel. Daniel, mas tu pode esquecer, rapaz, que não tem mais prova. Bora, mas pode esquecer. Não precisa. Aliás, a gente só esquece uma coisa quando a gente memorizou, viu? Quando você nunca memorizou nada, você não tem como esquecer se você nunca memorizou.
Então, se você nem memorizou, você não vai nem esquecer, Daniel, porque você nunca memorizou. E se tiver memorizado, pode esquecer, né? Que não tem prova, né? Só tem terreiro de macumba aqui nas universidades agora. É só trabalho, né? Só trabalho. Né? Nos terreiros que tem trabalho. Então, as universidades viraram terreiro de macumba. É só trabalho, 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 despacho. Eu virei pai de santo e vocês viraram aí. Mas sem desrespeitar as religiões, não, viu? Estou falando isso, mas é só forma de falar. Pode ter alguém aí que se doa aí, eu quero logo dizer que eu tenho que ter cuidado com tudo que fala, né? Senão qualquer coisinha poderá ser usado contra você para todo o sempre, né? Não sei se vocês viram, só um minutinho aí, um adendo aí. Vocês viram na televisão um professor que estava dando aula para os meninos e ninguém estava assistindo a aula. Aí o professor falando: pessoal, meninos, vocês não estão me assistindo, né? Vocês não estão nem ouvindo. O que que eu faço com vocês? Eu fuzilo vocês? Eu dou um tiro em cada um? Ave Maria, o cara falou desse jeito. Do jeito que eu estou dizendo aqui. Mas pegaram a filmagem do cara e jogaram na Rede Nacional de Televisão, no canal, para dizer que o cara estava ameaçando matar os alunos com um tiro na cabeça. Olha aí a situação, cara. Pelo amor de Deus, o cara. Será possível que não dava para notar que o cara estava brincando, chamando a atenção das crianças? Então, eu dar tiro, não tiro nem numa barata, rapaz, quanto mais em alunos, o livre. Se não fossem vocês, a universidade não existiria, né? O meu pensamento é que a universidade é para os alunos e não para os professores, certo? Sem aluno não existe universidade. Sem professor, pode até existir. Os alunos podem estudar perfeitamente por conta própria, se quisessem. O professor é um facilitador, né? Se você quiser aprender sem professor, você aprende. E se você não quiser aprender, você pode botar o melhor professor do mundo, que não vai dar jeito. Mas, bom, desculpem aí, vamos voltando aqui que eu desviei, não foi? Michele Nobre concordou comigo aí, ainda concordou com força, que botou 1, 2, 3, 4, kkk. Voltando aí. Cisão é o contrário, o oposto da fusão. A fusão é a união, né? De 2, 3, 4 empresas que somem e dão origem a uma nova. E a cisão é quando uma empresa se divide e dá origem a outras empresas, como tem esse exemplo aí da A se dividindo, sumindo e dando origem a C e a D, certo? Então, vimos aí rapidamente o que é cisão, fusão, incorporação, transformação. Obviamente, agora vocês nunca mais na vida vão esquecer o que é isso aí, não é isso? Tenho certeza que está memorizado para todo sempre aí. E aí, vamos aqui olhar os demonstrativos financeiros da sociedade anônima. Pessoal, esses demonstrativos aqui, eles são obrigatórios, pela própria lei da SA. Olha aí, você imagina uma microempresa, um microempreendedor individual, uma empresa de pequeno porte fazendo balanço patrimonial, demonstrativo de lucros ou prejuízos acumulados, demonstrativo de resultado do exercício, fluxo de caixa e não sei mais lá o que, não dá, né? Por isso que a SA é uma sociedade considerada somente para grandes empreendimentos, porque a quantidade de exigência é muito grande, certo? Esses demonstrativos aqui, eles vão ficar para vocês se divertirem, porque é especificamente da área de vocês, né? Certo? Só um minuto, está aparecendo aqui um... Pronto. Então, eu vou deixar isso aí com vocês, porque essa aqui é mais fácil vocês me darem aula sobre esses demonstrativos aqui. Eu acredito que vocês não tenham visto nada disso aqui ainda, né? Porque vocês estão no começo do curso, segundo semestre, né? Então, futuramente vocês vão ver isso aí, ok? E aí nós falamos até agora da sociedade anônima, da fundação, dos tipos, das títulos de crédito, dos órgãos e etc. E quando ela vai chegar ao seu final?
ocorrendo então a dissolução e depois da dissolução a liquidação. Vamos dar uma olhada nisso aí. Então, pessoal, a sociedade anônima, ela pode se extinguir pela dissolução, seguida da liquidação e partilha, mas pode ser também por incorporação, né? A sociedade foi completamente incorporada por outra. Uma comprou a outra. A que foi comprada vai sumir, né? Vai ficar só a que comprou. Fusão também, se duas se unem e as duas desaparecem, dão origem a uma nova maior. As duas anteriores sumiram, né? A cisão, existe uma grande empresa, ela se quebrou em duas, se dividiu em duas, cindiu-se em duas, a originária desapareceu e deu origem a duas novas. Então, também aí, nesse movimento que nós estamos falando, esses últimos aí, houve então o desaparecimento, a dissolução de algumas delas, né? E o surgimento de outras, certo? Mas a dissolução aí, pessoal, a dissolução ela pode ocorrer por vários motivos, além desses aí da fusão, cisão e incorporação. A dissolução aqui, ou o distrato, que é a mesma coisa, vamos olhar aqui as formas que a doutrina de direito empresarial fala que existem. Por exemplo, a dissolução de pleno direito. O que é a dissolução de pleno direito? É quando já simplesmente se efetivou uma condição jurídica que, caso ela venha a ocorrer, a empresa automaticamente deverá ser finalizada. Por exemplo, quando estava no estatuto um prazo de vigência da empresa. Chegou o final do prazo e ela não foi renovada, ela deverá se extinguir. Por decisão dos próprios sócios, é um direito deles. Eles não querem mais. Pleno direito deles de desfazer a sociedade só porque não querem. Não querem mais. Unipessoalidade incidental. Unipessoalidade incidental é o oposto da unipessoalidade originária. Originária é quando começa com uma pessoa só. E incidental é quando começa com vários sócios, que é o normal da SA, e os sócios vão saindo e fica só um. Aí ela vira unipessoal. Essa unipessoalidade ela é incidental, é um incidente que ocorreu no andamento da empresa. E aí o que acontece? A lei da SA dá 6 meses para trazer pelo menos mais um sócio, para ela deixar de ser unipessoal. Se não vier nenhum sócio, ela deverá ser transformada ou dissolvida. Ela pode ser transformada em empresa individual, uma SLU, por exemplo. Ou então ela vai se extinguir, certo? Dissolução por decisão judicial. Dissolução por decisão judicial, obviamente aqui, como está dizendo, a decisão judicial, então alguém entrou na justiça para obter essa dissolução. Ela não foi amigável, ela não foi administrativa, ela foi por uma decisão do juiz, do Poder Judiciário. Quando ocorre uma anulação da constituição da companhia por alguma irregularidade, e alguém reclamou no Poder Judiciário pedindo a anulação da Constituição, quando ocorre irrealizabilidade do objeto social, que eu já expliquei o que é em aulas passadas, e os próprios sócios não resolvem dissolver a empresa, aí algum deles entra com ação judicial pedindo a dissolução da empresa, alegando que ela não tem mais como realizar o seu objetivo. Falência, processo judicial também, que leva à finalização da existência da empresa. A empresa que faliu, que não conseguiu se recuperar e faliu efetivamente, ela deixará de existir. Dissolução por decisão de autoridade administrativa. Pessoal, o nome está dizendo aí, né? Alguma autoridade administrativa, ou seja, não foi o Poder Judiciário, foi o Poder Executivo, decidiu que aquela empresa decidiu que não vai renovar alguma autorização, ou não vai nem conceder, ou vai até cassar alguma autorização que é essencial para a empresa funcionar. Então, por exemplo, a empresa perdeu o alvará da vigilância sanitária, da prefeitura, dos bombeiros, da Polícia Federal, uma autorização da Polícia Federal, qualquer tipo de autorização que seja essencial.
e a empresa não tem, ou venceu, ou foi cassado, aí ela, se ela continuar funcionando sem autorização, ela vai estar irregular. Vai se submeter à apreensão de mercadorias, lacramento, trancamento da empresa forçado, não sei se é lacração para mim é outra coisa, né? Sei não, fiquei na dúvida aí. Então, essa empresa será fechada compulsoriamente, digamos assim, certo? Então, vamos supor, pessoal, que a empresa, ela se dissolveu por algum desses motivos aqui. Os que estão incluídos na letra A, na dissolução de pleno direito, ou dissolução por decisão judicial, ou dissolução por decisão da autoridade administrativa. Aí a empresa se dissolveu, tá? Por qualquer um desses motivos. Se ela se dissolveu, o que vai acontecer? Todo o patrimônio dela tem que ser vendido, liquidado, para pagar os credores e distribuir o que sobrar entre os sócios. Então, liquidação é o quê? Pegar todo o seu patrimônio, que está lá empatado, investido, transformá-lo em meio de pagamento líquido, vendendo aquilo ali. Isso é a liquidação. Depois dessa liquidação aí haverá o pagamento de todos os credores, de todas as dívidas, e se sobrar capital, recurso, o que eles vão fazer? A partilha. Partilha é divisão de alguma coisa, de qualquer coisa. Partilhar é dividir. Partilha, nesse contexto que nós estamos falando, é pegar o capital social, que sobrou depois da liquidação, e dividir proporcionalmente entre os titulares das ações da sociedade anônima. Aí pronto, finalizou o processo, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguém que quer perguntar alguma coisa? Alguma sugestão? Porque aqui nós terminamos a sociedade anônima. Aí nós vamos para a sociedade comandita por ações, que é bem pouquinha coisa, porque é praticamente a mesma coisa da SA. Vamos fazer o seguinte, vamos finalizar aqui na comandita por ações, tá? Pronto, a Michelle está perguntando quando é a data. Não temos ainda não, Michelle, mas na próxima semana a gente com certeza finaliza esse conteúdo aí, tá? Da segunda prova. E aí a gente marca, combina entre nós uma data que seja mais adequada para vocês, a gente faz uma votação e agenda a data da segunda prova e já entra na matéria da terceira, certo? Dependendo da data que vocês quiserem. Mas aí não se preocupe que nós vamos marcar isso aí, certo? Na próxima semana, quando a gente finalizar isso aqui, a gente decide aqui na hora, ok? Vamos só finalizar isso aqui, pessoal, que aí já fica, né? Já fica essa classificação para a próxima aula. Bem pouquinho a comandita por ações, ó. Então vamos olhar aqui a comandita por ações. O que é uma sociedade comandita por ações? É uma sociedade. Aliás, pensando bem, como eu já conheço, como eu já tô conhecendo, eu não vou começar a comandita por ações agora não, porque nós já estamos praticamente com uma hora de aula e vocês ficam tudo morto aí, né? E eu também fico, né? Essas aulas são mais cansativas do que a aula presencial, eu acho. Então, vamos deixar isso aqui para a próxima aula, tá? Sociedade em Comandita por Ações. Aí eu faço uma pequena revisão da SA, entro na Comandita por Ações, a gente finaliza os 5 tipos de sociedades existentes, aí vamos olhar a classificação de todas elas e aí acaba a matéria da segunda prova, certo? Sim, Daniel, mas é porque é cansativo, né? Eu sei que é muito cansativo essas aulas virtuais, à distância, remotas, elas cansam muito mais, até porque vocês não podem nem ficar de fuleiragem um com o outro, um do lado do outro, né? Como vocês gostavam de ficar na sala de aula, né? Aí fica aí todo mundo sem aguentar, né? Ixi, Maria.
Até 10h30 da sexta-feira, mas vocês querem, pessoal, uma aulazinha mais tarde aí? Se vocês quiserem, porque eu tenho medo de vocês reclamarem depois que eu não estou dando aula também, né? Não vão reclamar aí que eu não estou dando aula, não, tá certo? Se vocês quiserem, vocês podem falar, professor, dê mais aula que a gente quer mais. Tá pouco. Eu estou dizendo que isso aqui é o suficiente, nós vamos ver todo o conteúdo de vocês, mas se vocês quiserem mais, a gente vai atrás de mais aí. O direito é infinito, né? Tá ótimo. Final do curso, final da disciplina, a gente faz uma avaliação bem bonitinha do senhor. Olha aí, a Dinali, você está tentando me corromper, a Dinali, fazer uma troca. Que coisa feia, vou dizer para o seu pai, para sua mãe. Tô brincando, viu? Pessoal, então, fica combinado, certo? Quinta-feira, isso, Alisson, o conteúdo não se preocupe, tá? O conteúdo vai ser completo, viu? Não vai faltar, não. Pessoal, então, fica combinado, quinta-feira não tem aula porque é feriado. Na próxima semana a gente finaliza esse conteúdo, marca a prova e entra no conteúdo final do semestre já, ok? Obrigado pela atenção, desculpem o atraso aí de hoje e tudo de bom para vocês. A gente se fala. Qualquer coisa, vocês entrem em contato aí pelo WhatsApp, tá? Boa noite e até a próxima. Vou encerrando.